Olá, seguimores, gente, quanto tempo eu não volto aqui no canal, quanto tempo eu não falo mais nada, não gravo mais nada. Então eu venho com uma novidade, né? Em alguns vídeos eu deixei, assim, uns spoilerzinhos, né, do que estava mais ou menos acontecendo. Vocês sabem, né, ou quem não sabe, tá sabendo agora, né, que eu fiquei viúva, já tem mais de um ano, né? E nesse período eu passei um período difícil, como muitas pessoas sabem, né? Mas eu entrei num processo de oração, né? E claro que a gente ora para que, se aparecer alguém na nossa vida, seja como a gente gostaria que fosse, na maioria dos aspectos, né? Porque a gente não consegue tudo como a gente quer. A gente pode conseguir as coisas bem mais dentro do que a gente busca, né? Então, assim, foi isso que eu fiz, gente. Eu entrei em sites de relacionamento. Nossa, quem diria, né? Eu queria muito conhecer uma pessoa de Deus pra minha vida, uma pessoa cristã, que levasse as coisas de Deus a sério, tivesse compromisso com a palavra, com a obra de Deus. Eu não estava em busca, não estou em busca, né? No caso, não estou em busca, não estava na busca de pessoa perfeita, porque nem eu sou perfeita. Todo mundo é falho, todo mundo erra, todo mundo cai, mas todo mundo também tem a capacidade de se levantar, né? Se render a Cristo, se render a Jesus, né? Orar, pedir perdão, né? E seguir em frente, na paz com Jesus, né? Então eu pedia muito uma pessoa que tivesse muito temor a Deus, pessoa que tivesse Deus como prioridade, porque isso é muito importante, né? Que gostasse dos meus filhos, principalmente do Joshua, que é uma criança, né? Dentro das características que eu pedi, gente, não me leve a mão, mas eu pedi uma pessoa que não tivesse sido casada. Eu vou explicar melhor sobre isso. E que também não tivesse filhos, né? Mas aí sabe como que é? Eu conversando com uma amiga minha, ela falou, olha, na nossa cidade, né, a gente não vai encontrar pessoas sem filho, ou pessoas que não foram casadas. Gente, por sinal, por incrível, eu não conheci duas pessoas que nunca foram casadas, não tiveram filhos. Só que elas não tinham maturidade para um relacionamento. E pessoas de igreja. Eu falei assim, nossa, olha como que são as coisas, né? E aí eu comecei a refletir sobre essa questão. Acerca de filhos é porque, gente, tem muita mulher que usa as crianças como uma ponte de domínio sobre o homem, né? E tem homem que se deixa levar por esse processo. Não é todo homem que é determinado, não. Eu não tô mais com a pessoa, né? Não, né? Já sou divorciada, não é isso que eu queria. Assim que eu digo assim, como prioridade, né? Mas tem coisas que superam nossas expectativas, né? E não tinha sido casado principalmente. Aí eu pensei, não, aí vai com uma pessoa. Por que eu não queria uma pessoa que tivesse sido casada? Gente, tem pessoas que divorciam e casam no nosso meio evangélico com uma frequência muito grande. Eu conheci pessoas que, tipo assim, ficou 3, 4 anos com uma pessoa, não deu certo, foi lá, arrumou outra, e foi outra, e foi outra. E eu não tenho esse tipo de histórico na minha vida. Casamento é coisa séria, é algo pra sempre, né? Então, assim, por eu ter ficado viu, eu tenho esse direito de refazer a minha vida. Claro que a princípio, gente, no começo não pensava sobre isso. Eu nem muito imaginava sobre isso, né, diante de todas as coisas que me aconteceram. Porém, gente, é algo natural da vida. Eu também não tô tão velha assim que eu não possa me relacionar com outra pessoa. E aí eu entrei em alguns sites, né? Na verdade foram 2 sites, né? Um era Divino Amor, que era parceria com o Pá Perfeito, e um outro que eu não lembro agora o nome, mas eu não sabia que era mesmo site. E o outro era o Amor em Cristo. Nossa, até realmente eu conheci 2 pessoas, assim, né? Conversei com 2 pessoas. Eu encontrei 2 pessoas pessoalmente do site Amor em Cristo. Mas uma pessoa botou a foto mais nova do que era ela, botou uma altura que ela não tinha. Gente, isso acontece, tá? E mesmo assim, o que eu fiz? Dessa primeira pessoa, eu comecei a entrar numa campanha de oração que tem no YouTube. Eu vou deixar o link dessa campanha na descrição do vídeo. Gente, vale super a pena. A campanha é de 40 dias, vocês podendo estender mais. O pastor me orienta a estender mais. É uma oração muito boa. Ela é muito complexa. A gente ora com o pastor, depois o pastor ora pela gente. Eu acho que vale super a pena fazer essa campanha. Acho que o que conta também é a fé da pessoa. Mas se vocês lerem os relatos das pessoas nesse vídeo, ele tem para solteiros, para quem tá namorando, para quem tá casados também. É pastor Eliseu Lustosa. Já adianto que é o pastor Eliseu Lustosa. Vocês podem pesquisar assim, oração para solteiros do pastor Eliseu Lustosa. Já vai aparecer. Tem uma playlist, tá? Essa campanha dele foi uns 7 para 8 anos atrás aproximadamente. E aí eu li lá um relato assim:
antes de eu entrar no site. Da primeira vez, gente, da primeira vez que eu fiz essa campanha foi no meio do ano passado. Eu não fiz ela totalmente 100%, tá? Gente, ignora o barulho do ventilador. Gente, parei porque meu noivo estava me mandando uma mensagem, ó, noivo. Então, assim, gente, eu entrei nessa campanha e faltava, tipo, uns 10 dias pra eu conhecer esse rapaz. Ele era aqui aqui do Rio, né, gente? Ele tá vivo. De Niterói, tá? E eu falei com a minha amiga, olha, eu não tenho uma ligação com ele. Aí eu falei pra ela, não sei, eu tava animada com as propostas que ele me fez, mas algo dizia que não era ele, né? E aí eu não conversava com 2 pessoas ao mesmo tempo. E aí teve uma outra pessoa que eu parei de falar por conta desse outro. Eu falei um ou outro. Os 2 tinham filhos adultos. Aí entrou aquela questão, minha amiga falou, olha, a maioria vai ter filhos adultos. Eu pensei, poxa, é mesmo, né? A maioria que eu conheço filhos tem acima dos 18. Faz sentido, beleza, ok. Já então as crianças já não é tanto problema, dependendo da situação. E aí eu continuei conversando, aí encontrei, falei, poxa, a pessoa mentiu na altura, a pessoa é mais velha na aparência do que na foto, botou foto quando era novo. E aí a minha amiga falou, você deu um beijo? Eu falei, não é assim, gente, não se sai beijando as pessoas. Eu, por exemplo, não sai beijando as pessoas assim e tal. Ela, menina, coitada do cara. Não, coitada de mim, eu não quero um jogo desigual pra minha vida lá na frente, não. Pra isso eu estou em oração, né? Gente, é muito doido isso. E aí, naquele dia mesmo eu falei pra ele, falou, a gente pode prosseguir se conhecer? Eu falei pra ele, então olha, vamos fazer o seguinte, se for dessa forma que você tá achando, a gente vai ter que entrar em oração para que ninguém fique enganado, porque para ninguém fique enganado nem num jogo desigual no futuro. Ah, beleza. Aí com isso, aí eu propus entrar em oração. E tipo assim, tem pessoas que não oram. E aí eu peguei e falei assim, tá, a gente pode seguir em oração e tal, não sei o quê. Aí acabou que aconteceu. Já não dava, né? E eu faltando uns 3 dias, eu já não queria nem ir mais nada. Aí minha amiga falou assim, vai, porque o meu casamento depende de você, porque tudo que acontece contigo, primeiro acontece comigo depois. Ela falou, tô com medo agora. Falei, mas eu não poderia entrar num jogo desigual, mesmo que a pessoa seja legal, mas sei lá, alguma coisa, né? E aí eu comecei a conversar com outra pessoa, né? Depois disso, ele não quis orar, então eu entendi o quê? Que a pessoa não quer orar para a vida dela, sentimental. Não quer orar para que Deus envie a pessoa certa. Porque, tipo assim, qualquer pessoa que aparecer, né? Então não é correto isso. Já orando, gente, pode dar errado. Quanto mais quando a pessoa não ora e não busca isso. Então, como eu falei com vocês, né? E aí eu entrei em contato com outro rapaz que tentou conversar comigo a princípio. Eu não queria conversar com 2 pessoas, eu não acho isso legal, né? Eu prefiro ser do jeito que eu sou, né? Do que, sabe, vamos supor que as 2 pessoas tivessem o mesmo perfil que eu gostaria e que com isso as pessoas pudessem ter um interesse e depois eu tivesse que escolher. Eu não queria passar pela situação de escolher, de ter que, sabe, determinar algo para alguém, né? Decidir o destino, tanto assim, eu teria que decidir o meu e de outras 2 pessoas. Eu não queria passar por isso, já decidi o meu. Envolver outra pessoa já é bem difícil, imagina envolver 3 pessoas, eu não acho isso legal. Mas quem vive assim, eu, na minha opinião, é errado, mas cada um sabe o que é bom para si próprio. E então eu peguei e pensei assim, poxa, então vou voltar a conversar com esse outro rapaz aí, procurei, ele não estava mais no site, né? Que ele tinha desfeito a conta no tal do Pá Perfeito, que foi vinculado ao Divino Amor. Esse site Pá Perfeito, Divino Amor, e um outro que era parceiro, saíram do ar, tiraram no ar por volta do dia 3 ou 4 de janeiro desse ano. Já estava um anúncio que ia sair, e acabou realmente saindo do ar, né? E aí eu fiquei só no site Amor em Cristo, né? Que é esse site que eu permaneci. E quando eu conheci esse rapaz, né? Ele era divorciado, olha só como a gente muda de opinião, os filhos adultos. Mas quando, gente, eu o conheci, eu não senti, assim, aquela coisa dele, compromisso com as coisas de Deus. Ele não falava da igreja. Ele tinha passado por alguns processos, porque se a gente pega uma pessoa que ela vem com sequela de outro relacionamento, que não foi curada, não foi tratada, aquilo ali afeta a gente. Então ele tinha sido traído, não que ele demonstrou ser ciumento por conta disso, mas eu entendi que ele queria viver de qualquer forma, né? E não é isso que eu quero pra minha vida, eu quero viver com propósitos, né? Quero viver em comunhão com Deus, e ele não ia me oferecer isso a princípio, talvez mais tarde, mas a princípio ele não iria
me oferecer isso que eu gostaria de estar vivendo. E por conta disso eu já eliminei. Ainda falei pra minha amiga, olha, eu acho que não é ele, ela já tomou um impacto, não é possível, me chamando de uma delas de irmã coraçãozinho de pedra. Gente, não é ser irmã de coraçãozinho de pedra, é se proteger mesmo, né? A Bíblia fala, né, que nós devemos guardar o nosso coração. É como isso, sabe? Além do jogo desigual para diversas coisas, a gente tem que guardar o nosso coração, a gente tem que encontrar algo que é compatível com a gente, com o nosso jeito, com nossos objetivos e sonhos, sim, porque senão, gente, lá na frente podemos ser da mesma igreja, podemos ser da mesma religião, né, podemos ser do mesmo estilo de denominação cristã, qualquer igreja cristã, mas se a gente não tiver ideias parecidas, pensamentos parecidos, estilo de vida parecido, não vai dar certo. Lá na frente isso vai se chocar. E eu acredito muito que essa é a causa de grandes relacionamentos evangélicos cristãos se desfazendo. Muita gente vivendo de aparência por conta disso, é uma escolha, muitos não querem separar, muitos não querem realmente entender, gente, que não dá pra escolher o errado. Então meu maior medo era escolher errado, era achar... eu sabia que estava vivendo um tempo que meu coração estaria livre para viver isso que eu estou vivendo agora. Eu não queria errar. E o que eu fiz? No dia 26 de novembro eu iniciei a campanha, mais ou menos 10 dias antes de conhecer esse rapaz de Niterói. E ali eu já não queria nem ir mais. E minha amiga, você vai, porque vai ficar esperando, não sei o quê. Mas eu só queria mesmo ter certeza que não era. E aí eu fiquei pensando comigo, poxa, se não foi esse rapaz, vamos ficar dando nome, né, das pessoas. Se não for esse rapaz, eu não vou procurar ninguém. Senhor, o Senhor sabe que eu estou procurando para a minha vida, o que eu quero, os meus propósitos, a minha oração que eu fiz lá meses atrás. Em fevereiro eu fiz uma oração muito complexa com Deus, com riqueza de detalhes. Gente, olhando agora para trás, eu não teria essa capacidade de fazer esse tipo de oração sozinha. Assim, tipo, os detalhes que eu pedi, eu tenho certeza que foi Deus que me guiou. Gente, volta e me olha assim para a tela do computador, porque eu estou falando com uma moça que se guarda-roupa aqui ao lado. Eu comprei com ela e ela esqueceu uma mala de joias, semi-joias dentro do armário. O filho dela desceu no armário e não virou, eu tô devolvendo para ela. Então ela tá marcando comigo, então meia hora eu olho assim, que ela é Uber, né? Falei para ela que não é meu, eu não quero, eu prefiro devolver, né? E que nada que não seja meu não me faça bem lá na frente. Pode parecer que me faz bem momentaneamente, mas na verdade não faz, né? Voltando ao assunto. Então eu não queria passar por situações desagradáveis lá na frente, né? E então quando eu fiz aquela oração em fevereiro, foi a primeira vez que eu parei para orar para mim, foi Deus que me guiou nas palavras. Eu olho assim, eu falo, gente, não podia pedir essas coisas. Naquela oração, claro que eu vou enfatizar, né, as pontos mais importantes. Pessoa que gostasse de orar, ler a Bíblia, fazer oração em casa, buscasse a Deus, tivesse um compromisso com a obra de Deus verdadeiramente, que amasse o meu filho, principalmente o Joshua mais do que a minha. Mãe é boba mesmo, né? Mas foi isso que eu pedi para o Senhor. E dentre outras qualidades que me interessavam, eu pedi ao Senhor. E deixei essa oração para lá. E fiz uma campanha de provérbios, gente, de 31 dias, fiz com uma amiga minha. Só que assim, eu trabalhava ainda à noite naquela época do hospital, então eu vinha pelo ônibus tentando orar dormindo. Aí eu falei, gente, isso não tá dando certo, mas eu vou levar ela. Não fui 100%, mas fui levando ela tipo quase até o final, junto com essa outra que acabava depois. Eu também não fiz direito, essa mesma do pastor Eliseu Blustosa. Então, desse período pra cá, eu fiz essa campanha uma vez e fiz a segunda vez. Quando eu comecei ela em novembro, gente, eu segui ela muito mais à risca do que a primeira vez. Tanto que, quando eu pensei que se não fosse a pessoa e tal, já estava nessa oração, nessa campanha. Aí eu falei com o Senhor, que o Senhor sabia o que eu queria, que eu estava buscando, que eu não queria errar de jeito nenhum. Estava muito perto, eu pensando, né, comigo, muito perto do meu coração realmente estar livre, e eu não queria errar, né. E nisso eu fui. E não estava entrando muito nesse site, gente. Pra vocês verem, ó, lembra que eu fiz o vídeo aí do bronze? Aí dia 31, eu fiz o bronze, que eu ia pra igreja. Aí fui eu, minha filha e o Joshua. E a minha amiga foi com o namorado dela e os filhos. Aí, no dia seguinte... mas antes disso, gente, voltando em dezembro, eu fui fechar o Joshua com a minha amiga. Ela falou assim, como é que tá o rapaz? Eu falei, olha, eu acho que não é ele. Ela, menina, sério? Eu falei, sério. Ela falou assim pra mim, olha... a pessoa Deus está preparando para você. Se não for esse, você não procura mais. Sendo que eu tinha pensado isso no meu coração um dia antes ou no mesmo dia cedo. Falei, se não for, se não for, eu não vou procurar, vou deixar por conta de Deus. E aí a mesma coisa ela falou, entendi que Deus estava testificando o que eu pensei, que era Ele falando comigo no meu pensamento. Tá, e aí eu continuei conversando com esse rapaz, aí no dia 1º
né? No dia 31 pro dia 1º, a gente foi passar a virada na igreja. E aí a oração, o que o pastor ministrou, eu entendi muito que era para que eu esperasse. Eu, pô, não vou ficar, Senhor, não vou ficar procurando mais ninguém, mas eu vou, não vou estar fechada para conhecer ninguém. Eu não estou fechada para conhecer as pessoas. Eu só não vou ficar procurando, tipo assim, ver um perfil, gostar, clicar. Eu não queria mais passar por questão de gostar de algum perfil. Porque, gente, existe muito perfil que é só perfil e na prática não é isso. Eu me deparei com muitas pessoas vivendo de qualquer maneira. Quando eu ia questionar algumas situações dentro da igreja, pessoa que é líder de departamento na igreja, que mora junto, líder de departamento na igreja que tem uma vida normal sem estar casado, isso não agrada ao Senhor, né? Então, assim, isso não é algo bom, né? A Bíblia fala que devemos nos casar, né? Se amaziar é para casar. Não podemos ver uma vida de pecado, de fornicação e estar à frente da obra de Deus botando a mão na obra. Não pode isso, tá errado. E muita gente me bloqueou, gente, eu fiquei espantada de como o nosso meio está corrompido acerca disso. E as pessoas acham que elas podem fazer só o que elas querem, ver o jeito que elas querem. Eu também não posso viver nem fazer tudo o que eu quero. Eu tenho essa ciência, né? Mas eu acho que todo mundo pode errar e consertar. Se mora junto com uma pessoa, se caiu, se pecou, vai lá e se conserta casando, gente. É a única forma que eu vejo, né? Pra consertar isso. E aí, no dia 1º, né? Gente, tá muito quente. O vento do ventilador não tá vindo aqui. Que eu botei mais fraco por conta do barulho. E aí, gente, no dia 1º, apareceu a indicação de um filme. O filme que toda jovem cristã deveria assistir. Eu pensei, não vou ver nada, não sou nem jovem, não vou assistir esse filme. Toda hora, quando atualizava ali, vou assistir. Então, para resumir, gente, o filme conta que o pai e a mãe ensinou a filha sobre honrar a Deus e honrar os pais. E ela teve um namoro de infância, achou que ia casar com ele, mas não ia. O rapaz ficou noivo de outra menina. Ele também não era namorado dela, era ela que achava. E um rapaz, onde ela foi numa joalheria, viu um anel de noivado como esse rapaz que não virou namorado, se interessou por ela, só que ele queria as coisas carnais, né? A coisa da carne, o pecado da carne, ela não queria. E conversou com a mãe falou, vamos conversar com seu pai, que seu pai vai nos ajudar, vai te ajudar, vai te orientar. Aí, num dado momento, o pai dela pegou e deu mais semente para ela. O pai dela deu mais semente para ela e falou assim, olha, filha, cuida dessa semente e tal, procura ler livros de relacionamento cristão, relacionamento, né, namoro cristão. E daí ela mergulhou nisso, esqueceu um pouco da amiga e tal, e ficou nessa. Sendo que nesse período que ela estava assim, apareceu um rapaz que foi morar próximo da fazenda do pai dela. Ela também não tinha nenhum interesse nele, aconteceu um fato entre ela e o irmão dela, o rapaz ajudou a socorrer. Mas antes disso, o pai dela falou assim para ela, filha, quando chegar o tempo certo, você não vai procurar, você vai ser achada, você vai ser encontrada. Aí, gente, eu tô rindo assim, porque eu pensei assim, aí, tá aí, eu vou ser encontrada. Eu vou ser encontrada também igual essa menina do filme, porque o rapaz pediu o pai dela e a mãe dela para namorar ela, sem pedir a ela. Ela falou assim, eu não posso, que eu tenho que honrar os meus pais e a Deus. Ele falou, já conversei com seu pai liberou. Aí, gente, eu fico rindo, lembrando disso que eu falei assim pra minha amiga, e aí o rapaz, nesse dia, nunca mais esse outro rapaz conversou comigo. Aí eu falei assim, nossa, que coisa, né? Como é que pode? No mesmo dia que eu falei que seria encontrada. E foi no mesmo dia, gente, que o Flávio realmente me encontrou no site Amor em Cristo. Eu também não tinha visto ainda que ele estava me procurando lá no site. Eu não vi que tinha mensagem, eu vi que visitava, ainda falei, fala sério, gente, lá de longe, não vou. Só que a constância dele em visitar o meu perfil, eu não vi que ele tinha me mandado mensagem, né? E aí, quando eu olhei assim, ele me mandou... Aí, quando eu olhei o perfil dele, ele viu na hora, num domingo, dia 5 de janeiro, e falou assim... Oi, eu gostei do seu perfil, não sei o que. Eu pensei, vou lá olhar o perfil dele com calma. Falei assim, nossa, até que dá, né? Eu pensei assim mesmo, nossa, tá gasto, né? Até que é bonitinho, né? Eu pensando, né? Gente, é muito engraçado essas coisas. Aí ele começou a conversar comigo, conversar. Aí ele falou que gostou do meu perfil, achou decidido e tudo, né? Diante de tudo que eu passei e tal. Viu que eu tinha um bom conhecimento, assim, das coisas de Deus, bíblica. E lembrando, gente, que eu ia lá excluir tudo do meu perfil. Algumas coisas eu falei, vou tirar isso, porque já que só aparece gente que não quer nada com nada, então pra que tem isso aí? Eu vou excluir algumas coisas. Quando eu tentei excluir, gente, eu não consegui. Eu não consegui excluir porque
Eu tinha que ser prêmio. Né? Engraçado que quando eu fiz tudo não era prêmio, eu virei prêmio um tempo, e quando tinha de ser prêmio eu não conseguia tirar. Eu não sabia disso. E nesse período foi quando ele me encontrou. Aí ele foi, mandou mensagem pra mim, eu mandei pra ele, tal. Aí eu falei assim pra ele, olha, não tinha nem perguntado o nome dele direito. Falei, olha, que você quiser, você ficar com o meu zap, porque lá no trabalho, gente, lá onde eu trabalho, esse site fala que o Wi-Fi de lá é uma rede insegura. Então que ele não abre lá. Eu tenho que ficar tirando do Wi-Fi e botando nos meus dados. Só que eu tô sempre ouvindo louvor, ouvindo pregação, ouvindo oração. Pra mim não é vontade de ficar coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira. Gente, conheci muitas pessoas nesse período. Posso dizer que, olha, tem que olhar bem, conversar mesmo no privado, que é o privado que define quem realmente é a pessoa. É o comportamento dela no privado, é os sinais que ela vai deixar no privado que vai mudar a sua história. Para bem ou para mal. Aí depende da pessoa, da percepção da pessoa. E aí, quando ele me mandou a mensagem assim no zap, ele, oi, boa noite. Quando ele falou assim, oi, boa noite, eu tava indo pro meu quarto, a gente no meu coração falou assim, é ele. É ele, tá? Aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser esse cara? Gente, lá de longe, como é que é? Senhor, o senhor estava me pregando uma peça. Senhor, o senhor está fazendo uma pegadinha comigo. Isso é uma pegadinha, se você for, não precisa fazer. Isso eu pensando, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu já cheguei lá no quarto sabendo que era ele. Eu falei, gente, mas como é que pode sair? Eu lembrei da oração, né? Que a oração fala que a nossa alma vai entender que é a pessoa enviada por Deus, né? A campanha, né? Eu falei, mas na hora eu não juntei nada disso. Eu fiquei só mesmo, Senhor, isso é uma pegadinha, não pode ser. Lá longe da caixoxina. Lembrando, gente, que nessa oração, se vocês olharem bem, tem uma moça que fala assim, gente, essa oração super funciona. Inclusive, meu marido veio de outro estado. Olha, assim, eu falei assim, tá de brincadeira um negócio desse. Outro estado aqui do Rio já não tá dando certo. Imagina de outro estado, né? Olha, cada coisa, né? Mas embora, eu sei que é possível sim, gente, mas eu não queria, porque eu tava vendo como que tava aqui perto. Algumas pessoas de igreja aqui perto, tava numa situação muito complicada. Eu fico pensando, imaginando lá de longe, como que seria isso, né? E aí, quando a gente começou a conversar, houve uma conexão instantânea. E ele falou assim pra mim, olha, eu tô aproveitando as férias para que eu vá orar com os pastores pela manhã. Aí eu olhei, eu preciso dormir, você também, que você acorda, né, umas 4 horas da manhã? Aí eu falei, sim, acordo às 4 da manhã. Ele falou, então tá bom, vamos dormir, né, boa noite, ficar na paz. Ele falou assim, gostei da sua voz. Pensando, coitado. Aí meu amigo falou assim, você tava rouca, por um acaso? Falei, não, com a voz normal, igual eu tô falando contigo, que ele é muito meu amigo também, Joaquim, né? É meu amigo e meu fã, um seguidor, seguimor, né? Igual vocês aí, seguimores. Então, o que acontece? Ali já foi definido tudo. E aí, no dia seguinte, gente, a minha amiga me apresentou um aplicativo antes de eu conhecer ele, site Gospel Love, gente, existe. Aí um cara queria marcar comigo, todo custo para me encontrar. Eu não queria ir, minha amiga, vai. Eu falei, não sei. Aí eu falei, Senhor, se for algo que todos eu fiz isso, se for algo, Senhor, que não é bem, que não vai ser bom para mim, que o Senhor nem permita que eu saia. Eu te busco de carro. Eu falei, olha, não acho correto eu entrar no seu carro, você é um desconhecido. A gente se encontra no mercado, no shopping, não quero. Se você quiser me encontrar no shopping, a gente se encontra dentro do shopping. Eu não vou entrar dentro do seu carro que eu não te conheço. Não vou. E aí eu vi que ele também estava levando as coisas muito meio que, sabe, ligou fazendo oração. Gente, Deus que me perdoe, as pessoas estão brincando com as coisas do Senhor realmente, tá? Ligou fazendo oração, não sei o quê, pela minha mãe, por todo mundo e tal. Antes de eu conhecer o Flávio, isso, tá? E aí passou. E eu falei assim, não, né? Isso tudo foi um pouquinho antes. Estou lembrando porque são fatos importantes. Aí eu fiquei meio assim, sabe? E aí, nesse site aplicativo, foi desse mesmo aplicativo, eu conheci outras pessoas que queriam criar sua própria igreja, suas próprias regras das suas igrejas, sobre morar junto sem casar. Gente, olha, é muito complicado. E aí eu fui, nesse aplicativo Gospel Love, apareceu um rapaz aqui do Rio também, é da Alto da Boa Vista. E sendo que o Flávio falou pra mim, olha, dentro de 1 ano a gente casa. Aí eu falei assim, pensei assim, poxa, Senhor, se é esse rapaz, por que ele não me chamou para orar? Porque eu acho que a pessoa tem que me chamar para orar. Isso eu pensando de manhã, pra tarde assim. Eu falei, estranho, né? Bom, se for ele mesmo, eu vou chamar ele para orar. Eu pensei, se for ele mesmo, eu vou chamar ele para orar.
Aí quando foi dentro, ele falou assim, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã. Minha Rebeca. Gente, é incrível, é incrível. Minha Rebeca, agora eu quero te propor algo, vamos estar orando pelo nosso relacionamento. Eu falei, não é possível, eu só pensei, ele veio me propor a mesma coisa que eu pensei, não pode ser, não sei o que. Aí passou, aí sendo, gente, que no mesmo dia ou no outro dia, eu não lembro direito, esse rapaz do outro site veio me propor a mesma coisa, falou, vamos entrar em oração pelo nosso relacionamento, nós vamos casar em janeiro. Dali já me deu, gente, um impacto muito grande, que eu não pensei que ele ia me responder, nada disso, né? Eu conheci um no domingo, o outro foi na segunda, assim, foi no mesmo de madrugada, né? Porque é isso que aconteceu. O Flávio foi de domingo para segunda, e esse foi segunda, como não tinha nada ainda, né? Aí começou a falar, eu falei, mas eu não quero. Aí quando ele veio me falar sobre, na segunda-feira, esse rapaz, sobre orar tudo, aí entrei em contato, eu falei com a minha amiga, olha, eu não posso aceitar isso. Meu Deus, eu não tenho como. Ela falou, mas você só está conhecendo. Eu falei, olha, então, aí você pensa qual é a vantagem, né, de uma pessoa que está lá em Minas para uma pessoa que está aqui no Rio. Quem é que tem a vantagem? Eu não quero isso. Falei para ela, olha só, eu não quero conhecer mais ninguém. Gente, eu tô rindo assim, eu sei que parece um absurdo. Eu falei, eu não quero conhecer mais ninguém. Eu me reservei, ela não é possível. Ela, não acredito. Você gostou desse cara de Minas? Eu falei, gostei. Gostei. Entendeu? E eu tô reservada pra ele. Se eu tiver que beijar alguém, vai ser ele. E aí, na mesma semana, a gente tava orando, eu comecei a fazer uma oração, gente, digamos, coletiva, né? Falei, Senhor, o Senhor sabe quem é para mim, né? O Senhor sabe para quem eu vou servir, quem vai servir para minha vida, quem não vai ser jogo desigual para a vida de ninguém. Incluiu o Flávio, né, gente? Não era justo eu colocar uma pessoa na oração e tirar a outra. Eu não poderia, eu tinha que dar a mesma importância para os dois, mesmo sabendo que o Flávio era a pessoa mais propícia para se tornar um namorado, noivo, futuro marido. Eu sabia disso, mas eu não podia deixar ele de fora, porque assim eu não estaria confiando na resposta de Deus às minhas orações. Se eu estou confiando em que Deus está guiando, Deus está me direcionando, eu tinha que apresentá-lo também na oração da mesma forma, de igualdade. E eu falei assim, Senhor, eu estou muito aflita, eu não sei como que eu vou resolver isso, como que a gente chega assim, descarta uma pessoa. Eu recebi propostas iguais, tempos iguais, tudo muito parecido, mas o Senhor sabe quem é a pessoa. Senhor, quem não for, olha só, gente, Senhor, quem não for, o Senhor leva para longe, tá? Arranca com raiz, terreno, hectares, leva para bem longe. Se eu não for para nenhuma das duas pessoas, que o Senhor também arrume uma pessoa boa para a vida de cada um. E uma pessoa boa de acordo com o que eu te peço para mim. E aí passou os dias, ele me mandando mensagem, sabe, assim, eu falei, meu Deus do céu. E como ele acabou não entrando na oração por outros motivos, que ele era mais brincalhão e tudo, eu não queria falar assim, tipo, olha, não quero, nada disso. Ele começou a me pressionar, falando que é na igreja, falou, pastor, eu quero noiva dele. Eu falei, não sou nem tua namorada, não sei o quê. E eu fui para a igreja no domingo desanimada, eu falei, Senhor, tu sabe o desejo do meu coração, o Senhor sabe o que eu procuro, o Senhor sabe o que eu quero viver diante de Ti. Então, Senhor, que eu sei que a Tua vontade vai prevalecer, mas qualquer que for, que não for, se não for nenhum dos dois, o Senhor pode tirar da minha vida e do meu caminho. Eu aceito a Tua vontade. E aí no domingo ele mandou mensagem assim, olha, eu tô chegando lá na igreja daqui a pouco, não sei o que, fala lá, me anuncia lá na igreja como presbítero. Eu falei, eu não. Se você quiser, você quando chegar lá, que as irmãs vão perguntar o seu nome, você pega e você fala, eu sou o presbítero Davi, lá do Alto da Boa Vista, sei lá como é que funciona. E teve algo que me marcou quando ele falou assim pra mim, não tem muita diferença do presbítero para o pastor, não. O que separa o presbítero de um pastor é uma carteirinha, não, gente. Não é só uma carteirinha. Claro que tem pessoas, cada um tem a sua capacidade, gente, mas existe uma hierarquia. Então, tudo tem uma hierarquia. Quando a gente trabalha numa empresa, tem o dono, os sucessores, né? E tem são os subdestinados para poder direcionar o trabalho. Aí tem chefe, supervisor, tem encarregado. São uma hierarquia, isso é uma hierarquia. Então não deve falar assim, sabe? Gente, eu vou continuar o vídeo, vou postar esse, porque a história é um pouquinho grande, na outra já vou entrar na parte
namoro, primeiro encontro, como foi tudo isso, vai ficar muito grande, já está em 30 minutos, mas é importante que eu fale totalmente sobre os detalhes para que vocês possam entender, para quando vocês forem buscar alguém para a vida de vocês, vocês usem alguns critérios do que vocês buscam, do que vocês querem, orar em Deus com detalhe, a gente pode ser a coisa mais pessoal que você imagine, peça e fale ao Senhor, porque Ele faz poderosamente, né? De acordo com o propósito dele, porque Deus não une pessoas, gente, Deus une propósitos, né? Se há um propósito de algo, Deus vai unir, Deus vai fazer do jeito dele, mas Deus vai fazer, tá bom? E aí eu já vou postar esse vídeo agora, gente, hoje é sábado, 5 de abril de 2025, porque eu já vou entrar logo na parte noivado, tudo, como veio tudo se realizando daqui pra cá, né? E realmente Deus mostrou que era o Flávio, né? O outro sumiu no mesmo domingo que falou que... Desculpem, que ia lá na igreja. No mesmo domingo ele não foi. Eu fiquei tão aliviada. Senhor, Deus que me perdoe, gente, mas eu fiquei tão aliviada que eu não conseguia processar isso. Eu sabia que não era. E eu não queria chegar e ser grossa assim, mas eu pedi que Deus direcionasse tudo. E quando a gente se coloca, gente, na direção de Deus, as coisas acontecem do jeito que Deus quer. Por que eu vou dividindo as partes? Porque é grande, gente. Vale a pena ouvir a segunda parte. Eu acho que tudo faz uma parte, contribui para algo. E é isso, gente. Vamos agora para a segunda parte. Vou encerrar por aqui. Fiquem com Deus. Não sei se vocês vão assistir tudo, se vão pular para o segundo vídeo, mas eu acho que é bacana.